Olá a todos, bem-vindos ao Marmita de Redondo, um espaço para conversar sobre os anos 90 e 2000. Eu sou o Tiago Carreira e tenho comigo o Marco. Alô! A Joana. Olá! E o Tiago Maurício. Boas tardes! E hoje vamos falar de consolas portáteis. Já falámos aqui sobre videojogos, mas vocês lembram-se das frustrações das consolas portáteis? Ter de andar sempre com as pilhas atrás? Ou a partilha de piolhos quando se amontoavam demasiadas cabeças que tentavam ver o mesmo ecrã minúsculo e mal iluminado? Então, e Marco, desta vez tens alguma história para nós? Sim, eu tinha uma boa história com Tamagotchis. Se bem se lembram, um Tamagotchi dava muito trabalho. Tínhamos de passar o dia inteiro, tirar o cocó do Tamagotchi, alimentar o Tamagotchi, meter o Tamagotchi a dormir, acordar, enfim, era uma canseira. Então eu dividia o meu Tamagotchi com o meu irmão. Perdi a conta ao monte de discussões que tivemos sobre o Tamagotchi, porque eventualmente um de nós deixava o Tamagotchi morrer e o outro ficava tristíssimo porque perdeu imenso tempo e não chegou a ver o Tamagotchi grande, porque o Tamagotchi crescia e nunca conseguimos vê-lo crescido. Epá, que fixe, Marco. Eu nunca tive um Tamagotchi, mas realmente acho que a minha irmã teve um Tamagotchi por pura insistência. Mas eu já na época me fazia um pouco confusão essa quase dependência, não é? Estavas a contar, realmente a pessoa tinha que a cada instante ver se ele tinha cocó, se ele precisava de comer, esse tipo de necessidades. Mas ele crescia até ficar adulto, era? Sim, ele quando ficava adulto ganhavas. É o fim do jogo, não havia para além daquilo, mas podias alimentá-lo até ad eternum e cuidar dele até. Acho que ele nunca morria. Sim, eu acho que até houve uma notícia há relativamente pouco tempo de um rapaz que tinha o Tamagotchi para aí já, quase há 20 anos, e ainda vivo. Sem morrer? Acho que sim. Qual o grau de investimento que ele tinha que ter para conseguir manter o Tamagotchi vivo tanto tempo? Eu não sei, nunca tive nenhum Tamagotchi. Ainda tentei, já mais tarde, com os emuladores que havia para os telemóveis ou apps para os telemóveis, tentei ter um Tamagotchi, mas fartei-me ao fim de 5 minutos. E vocês eram daqueles rapazes assim, meio geeks, que tinham aqueles Game Boys e que no intervalo não jogavam à bola, só jogavam Game Boy? Não, eu por acaso não cheguei a ter um Game Boy, porque, olha, não sei, na altura já devia sair, só coisa que eu valho, mas cheguei a ter o Atari Supervision, que era parecido com o Game Boy, mas tinha tipo um ecrãzinho que dobrava, já era uma coisa muito, muito fancy. Não tinha jogos nenhuns, mas isso é outra história. E foi a minha primeira desilusão assim com eletrónicas, de que me lembro, porque ela, passado para aí uns, talvez 2 ou 3 meses, morreu porque as pilhas babaram todas e lá se foi a coisa. E pronto, e foi assim. Olha, eu lembro-me de jogar o Arachnoid naquilo e Tetris. Ok. Desses dois eu não conheço o primeiro, só conheço o segundo, só para perceberem o quão info-excluído ou geek eu sou. Mas pronto. Deves conhecer, sim. É aquele que tens a barrinha em baixo e tens uma bola e andas a distribuir bloquinhos. Querias dizer Arkanoid? Isso. True. Isso é giro. É engraçado. Olha, eu tive um Game Boy, mas não o levava para a escola. Eu penso que eram os meus pais que não me deixaram levar o Game Boy para a escola, com medo que eu o estragasse. Provavelmente tinham razão. Portanto, eu na escola era daqueles miúdos que saía a correr da sala para ir jogar à sueca com os amigos. Penso que é um bocadinho mais social do que jogar Game Boy a um canto. Mas sim, tive um Game Boy e adorava jogar o único jogo que tinha para aquilo, que era o Pokémon. Sou eu que acho que jogar à sueca no intervalo é coisa de velho. Não és, eu ia dizer isso. Ela pertence à brigada da terceira idade. Com 14 anos, já estava a correr. Imagina, pronto, eu corria para ir buscar lanches, para ser o primeiro na fila para ir buscar comida. Agora, para jogar sueca. Não, nós jogávamos muita coisa. Aquilo tinha temporadas. Durante tipo um mês seguido, jogavas sempre a mesma coisa. E uma das temporadas foi sueca. Havia outra temporada que era o famoso O Olho do Rego. Havia vários jogos. Eu penso que o jogo do olho era aquele jogo de cartas. Obrigado. O jogo de cartas era fantástico. O que é que tu jogavas?
Sei lá, com essa idade eu acho que corria, jogava voleibol. Nos intervalos de 5 minutos ia jogar voleibol. Eu jogava voleibol em todas as oportunidades, na verdade. Mas sim, houve uma altura que tocávamos guitarra. Muito bem. Eu às vezes jogava xadrez. Havia uma cena de xadrez na escola. Alerta E aqui. então, pronto, exato. É outro nível de velho. Acho que também cheguei a jogar xadrez. Eu estou contigo. Eu estava à espera que o Tony dissesse que ia jogar à malha. Bem, desculpem uma à parte. Mas sim, voltando então às consolas. Mas eu lembro também de algumas vezes significativas de ir assim a casa de um amigo meu jogar a Game Gear. Que era muito fixe. Muitas horas joguei o Sonic O que é uma Game na casa Gear? dele. É o equivalente da Game Boy, mas da Sega. Ah, tá. Obrigada. Então não preciso explicar o que é a Sega. Não, obrigada. Mas era muito giro que na altura, provavelmente também acontece hoje em dia, mas era extremamente engraçado ver. Normalmente não eram mais do que 3 porque passava a ser demasiado desconfortável, mas assim em grupos de 2 ou 3 juntinhos a olhar para aquele ecrã do Game Boy, não dá para jogar em 2 pessoas ao mesmo tempo naquele jogo, então estava uma pessoa a jogar e estavam as outras a ver, e depois lá iam trocando de vez a vez. Se fossem jogos em que o personagem morria, era fácil de trocar, só havia aquela pequena frustração que uma pessoa morria ao fim de 15 minutos e a outra morria ao fim de 10 segundos, então um jogava muito mais tempo do que o outro, mas era engraçado ver essa coisa. Eu tenho ideia que havia alguns jogos que depois deixavam de funcionar. Eu lembro-me de ver alguns amigos meus na escola primária a superarem para o jogo do Game Boy e a pôr aquilo lá dentro. Ah sim, isso é o clássico. Clássico das cassetes. Aquilo ficava sempre com um lixinho ali e depois nunca funcionava. Mas aquilo começava a funcionar porque o cuspe fazia contacto lá entre as eletrónicas. Exato. Saem sempre perdigotos. Eu acho que era magia, tu sopravas e aquilo por mágica começava a funcionar. Tá. Mas eu achava divertido porque eu acho que era a única altura em que se via uns rapazes assim tranquilos num canto. E acho que houve uma altura em que eles começaram a ter uns carregadores. E aí não era a pilhas, tipo, podia ser por pilhas ou por carregador. Então lembro-me uma vez de ver um grupo de rapazes lá na escola a perguntar onde é que estava uma ficha e encostarem-se no chão à parede Ah sim. e jogar esse jogo. Ou então ficar dentro da sala de aula porque havia tomadas. Eram os drogados da eletricidade. Pelo menos no Game Boy tu tinhas duas formas de dar energia àquilo. E tinhas pilhas e andavas sempre a trocar de pilhas a cada 2 dias, ou tinhas um carregador de pilhas, que eventualmente quem tinha Game Boys e consolas assim tinha um carregador de pilhas em casa, ou havia ainda uma opção de ligares uma ficha à tomada e ligares a tomada, ligares o Game Boy à corrente elétrica. Mas eu por acaso lembro-me mais daquelas consolas como o Maurício estava a falar, de que realmente só tinham um jogo lá dentro, tipo o Tetris. E isso eu lembro-me, não sei se já na época uma consola do chinês ou de uma cremesse qualquer, e que aquilo realmente era engraçado, estar ali a jogar Tetris, mas também era só aquele jogo, né? Era uma coisa de um tamanhão, um tijolo, mas que só dava para jogar Tetris. Mas tinhas 100 versões diferentes de Tetris. Quer dizer, Sabes que eu tinha uma coisa dessas e as 100 versões não eram só de Tetris, tinha vários outros jogos, pelo menos um desses jogos que eu tive. Um dos jogos que eu me lembro era um jogo de Fórmula 1, em que basicamente tinhas 3 colunas de carros e tinhas que andar a deslocar o carro entre as 3 colunas possíveis para se desviar dos outros carros. nem mais. Era já um jogo muito à frente. Principalmente quando aquilo começava a andar cada vez mais depressa. Exatamente. Eu acho que a parte curiosa é que realmente nós somos uma geração de Tetris, não é? Acho sim. que a geração dos nossos filhos talvez já nem sequer saiba o que é o Tetris. Claro que somos uma geração de Tetris, não fosse outra razão para termos o som do Tetris no nosso genérico. Mas quem nunca passou viagens inteiras de carro a jogar Tetris, não é? Isso é aquele clássico. As viagens de carro e as consolas fazem-me lembrar outra frustração da altura, que é, naquela altura as consolas não tinham ecrãs retroiluminados, ou seja, só conseguias jogar se estivesses num sítio iluminado. Ora, o que é que os carros me fazem lembrar disto? As viagens de noite, em que tu andas no carro e não tens iluminação.
Então lembro-me de haver uma altura em que eu estava com o ecrã apontado para a rua para tentar apanhar a luz da iluminação da cidade para tentar jogar o que quer que fosse. E dado que eu não vivia numa cidade, não apanhava assim tanta luz de fora, portanto era aquela luz intermitente dos candeeiros da rua, aquela luz amarela, e tentar jogar de forma intermitente. Era bastante mau. Eu pensava que ias contar, como eu fiz, que foi sentar-me no banco de trás, na parte onde devia estar a cabeça, eu sentava-me ali e encostava o jogo àquela mini luzinha que tu tinhas na parte de trás do carro para ver o que estavas a fazer. Isso já é nível forte. Sim, já tinhas aí um mestrado na coisa, Marco. Vício máximo, não é? Ali. Naquela altura em que se podia andar atrás sem cintos e coisas do género, não é? Eu fiz muito disso. Mas, enfim. Acho que há crimes que ainda não prescreveram, por isso não vamos falar disso neste episódio. Foram assim há tão pouco tempo, Marco. Foram. Então e depois eu penso que as consolas portáteis, que não eram consolas mas que muita gente usava para isso, que eram os telemóveis quando passaram a ter jogos. Esses sim tinham um ecrã retroiluminado, conseguias jogar à vontade à noite sem problema nenhum, e o jogo mais se pode associar aos telemóveis, o primeiro jogo, sem dúvida que foi o Snake, não? Claramente, sim. Oh, eu joguei tanto Snake. Bolas. Todos os telemóveis tinham Snake. Aquilo era incrível. Desculpa, mas aí eu tenho de discordar de ti. Os meus pais deram-me um telemóvel que eu acho que estava perdido de alguém que já não usava, um telemóvel ranhoso que não tinha. Primeiro deram-me um telemóvel com uma rede que não apanhava em minha casa, o que era sempre útil, e depois acho que nem ecrã retroiluminado tinha, era mesmo mau e antigo, e não tinha jogos. Eu fiquei. Tive aquela primeira sensação de fixe, tenho um telemóvel e depois, para que é que isto serve? É só um pisa-papéis. Servia literalmente para fazer chamadas? Não me digas. Não, porque não tinha rede. Mas pronto, então reformulando, os telemóveis com um ecrãzinho já minimamente decente, que tinham jogos, tinham todos o Snake. Sim, eu lembro-me que tentava fazer a pontuação máxima no Snake, que era fazer pausa a cada pixel que a cobra andava, porque quando fazias pausa e retomavas o jogo, a cobra não se mexia até tu carregares em alguma tecla. E então conseguias andar pixel a pixel para fazer a pontuação máxima. Coisas super divertidas. Mas eu lembro-me que depois haver todo um conjunto de frustrações à volta disso, porque depois tinhas telemóveis dos teus amigos em que a cobra conseguia dar a volta ao ecrã e tu não dava. E isso era todo um mundo de frustração à volta disso. Aquele passo do 3310 para o 3330. Por exemplo. Quando os Nokias eram o topo dos telemóveis e toda a gente queria ter um. Eu tenho que partilhar muito dessa tua frustração, Maurício, porque eu passei por isso. Eu tive telemóvel relativamente cedo, e acho que era um 3310 e apareceu alguém com 3330. Pronto, acabou comigo. Porque eu não percebia porque é que o meu não passava à parede. E quando, entretanto, atualizaram os telemóveis, e eu tive um que já dava, não sei se era, acho que era um 8310, faz sentido. Ele já passava à parede e aquilo foi revolucionário para mim. Porque era um jogo bom para se jogar, por exemplo, no autocarro, quando se ia para casa. Era divertido. E tu, Marco? Que frustrações tens com o Snake? Conta lá. Eu tenho muitas frustrações, também como a Joana, porque eu só de muito tarde é que tive um telefone com Snake. Então eu não pude aproveitar essa moda do Snake. Eu, quando tive um 3310, tinha sempre as paredes. E isso era aborrecido, jogar com paredes. Era, enfim, demasiado repetitivo. Mas depois a evolução do 3310 e dessa geração de telemóveis, de primeira ou de segunda geração, ou o que era, apareceram os telemóveis já melhorzinhos. E eu lembro-me de um conjunto de telemóveis da Nokia também, que tinham um sistema Symbian, e que esses sim já podiam ter jogos a sério, inclusivamente jogos 3D, o 3D da época, e lembro-me que uma das grandes utilidades de um telemóvel Symbian que eu tive era ter um emulador de Game Boy. Eu achava o emulador de Game Boy uma das melhores maravilhas do mundo. Finalmente tens aqui uma
consola portátil, claro, um telemóvel que era uma consola portátil e podes pôr todos os jogos de Game Boy. Obviamente, legalmente falando, só podias pôr os jogos que tinhas fisicamente, mas era só esses que eu punha. Mas foste daqueles que andava na rua a fazer chamadas com o que parecia ser uma pita, shawarma, ou coisa assim do género? Não era esse, havia o Nokia Game Edition, que era um Nokia horizontal, mas não era esse que eu tinha um Nokia, acho que era o 6630, que era um Nokia que tinha os números pequeninos por baixo de um ecrã grande, e era esse que eu tinha. Mas tinha o tal Symbian que permitia ter um emulador de Game Boy. E voltando outra vez ao tema que eu disse há pouco, um dos jogos que eu pus lá foi o Pokémon. Eu na altura era bastante fã, eu era daqueles que sabia aquilo de cor, pelo menos a primeira geração. Acho que muita gente da nossa idade acabou por passar por isso, talvez mais novos que eu. Mas eu vou ter que fazer uma confissão, que uma das minhas frustrações daquelas alturas foi que eu nunca tive os 151 Pokémons que havia, e então várias vezes pela minha existência eu instalei emuladores para tentar fazer isso. Tentei com o Symbian a primeira vez, eu acho que na altura ainda não estava assim tão focado nessa demanda, mas... A última vez foi na semana passada, certo? A última vez não foi na semana passada, mas não foi assim há tanto tempo. Já era adulto e estou seriamente na dúvida se já era pai ou não. Mas isso só é indicador de que não tinhas amigos na altura, porque normalmente precisavas de amigos para ganhares os 150. Era isso, uma das coisas do jogo é que para teres alguns dos Pokémons tinhas que trocar, era obrigatório haver alguém com um Game Boy também e com um cabo de Game Boy para poder ganhar todos os que havia para ganhar, era impossível ganhar todos sozinho. E então essa era uma das minhas frustrações, porque mais ninguém tinha, ou não havia gente suficiente com Game Boys, e quem tinha não tinha as mesmas versões dos jogos, não tinha o cabo, portanto... long story short, só para fazer a confissão aqui de que eu realmente consegui os 151 que dava para ter, mas já foi na minha vida de adulto, e provavelmente eu já tinha passado a década dos 30. Peço desculpa. Foi há umas horas, vá. Mas pronto, sentes-te realizado, não é? Senti-me muito mais realizado depois de ter conseguido fazer isso. 20 anos depois, mas conseguiste, sim senhor. É isso. Sim, e acho que esta minha frustração é uma boa forma de terminar este episódio. Portanto, esta foi a nossa experiência com as consolas portáteis. Gostaram? Partilhem as vossas histórias sobre este tema, sobre qualquer outro tema que queiram ver requentado neste pasquim. Obrigado por ouvirem e não percam o próximo episódio, porque nós também não!